Muito bem, Adriana, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Na primeira parte da entrevista a gente ficou meio que devendo ainda, para quem estava acompanhando aqui o Saúde em Foco, né? E a gente estava falando sobre a questão de Daniel Goleman, quando lançou na década de 90 Inteligência Emocional, um best-seller. Milhares, milhões de exemplares vendidos mundo afora e no Brasil, não podia ser diferente. A partir daquele momento, a inteligência, ela ganhou um outro conceito, porque as pessoas pensavam apenas que inteligência era você fazer uma prova, você ir bem na prova. A inteligência era medida apenas pelas suas condições de aprendizado e não comportamental, né? Então, por que acontece isso hoje e como é que a gente está? Em que patamar nós estamos? Nós estamos saindo, isso é profético, de uma pandemia. Espero que ela não demore mais, daqui a 100 anos, 200 anos, né? Volte daqui a 500 anos, eu não vou estar aqui mesmo, né? Entende? Porque isso mexeu com a estrutura de todo mundo. Nós perdemos amigos, nós perdemos parentes, nós perdemos conhecidos. E os que não perdemos, de alguma maneira, ficaram sequelados, sejam de forma física ou de forma emocional. E aí entra em voga e entra muito forte essa questão da saúde emocional. Mas vamos lá, então, voltar a esse tema aqui da saúde emocional. Como é que o brasileiro está lidando com isso? Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do seu programa, da rádio, né, a todo mundo que está acompanhando, e já antecipando meu agradecimento, né, pelo convite, como você disse, a revanche, o bis, né, e isso é muito bom, é uma honra poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco mais, né, desse assunto que é tão importante, né, sempre foi e nos dias que nós estamos vivendo mais ainda. Mas exatamente como você colocou, né, há alguns anos atrás, quando se falava de inteligência, era muito voltado para a questão da inteligência intelectual, cognitiva, né? Como nós chamamos. E aí veio o Daniel Goleman como um precursor, um impulsionador de pesquisas voltado para a inteligência emocional. Hoje, além dele, tem milhares, né, de estudiosos na área que estudam o tema, médicos, psicólogos, psiquiatras que estudam o tema, como outros também profissionais, né, professores e demais profissionais. E o que é que a inteligência emocional, a partir do Daniel Goleman, o que é que veio nos mostrar, né? O que é que ela nos diz? De uma forma bem simples, para a gente poder fazer um paralelo até com o que você me perguntou, né? Como é que está o brasileiro hoje, como é que está o alagoano, arapiraquense, né? A nossa terrinha aqui. Como é que nós estamos em relação à nossa saúde emocional e a inteligência emocional, que é um dos pilares para a nossa saúde emocional. A inteligência emocional, ela é exatamente o que? A capacidade de nós, em primeiro lugar, identificarmos as nossas emoções, percebermos as nossas emoções, como é que elas estão, de que forma que nós estamos vivenciando, e a partir daí gerenciarmos e administrá-las de maneira que elas venham a nos dar o melhor bem-estar possível. Que nós possamos atingir os nossos objetivos, os nossos resultados, no que diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Na área pessoal, na área financeira, na área familiar, espiritual, no lazer. Então, a partir do momento que você identifica como é que você está vivenciando as suas emoções, é o primeiro passo. Percebeu, aí você vai aprender a gerenciar e administrá-las de maneira que venha a seu favor e a favor do seu relacionamento interpessoal com os demais. E aí, o que é que a gente tem percebido? Que se isso era algo que não era tão visto, pensado pelas pessoas, depois da pandemia, no decorrer da pandemia, se tornou algo bem mais evidente. E as pessoas começaram até a fazer uma correlação de situações antes mesmo da pandemia. Não é? Por quê? Às vezes
aconteceu muito de ter pessoas que já tinham uma característica, uma ansiedade intensa e não percebiam tanto isso. E a partir do momento que se parou, que se deu uma parada no início e decorrer da pandemia, ficou mais evidente. Pessoas que tinham uma dificuldade de relacionamento conjugal no sentido de comunicação, de diálogo familiar com filhos, pessoas que tinham assim uma característica de irritabilidade, de impaciência, de intolerância muito grande, porém não se percebia assim, não se observava assim. E agora, depois desse 1 ano e meio, 2 anos, as pessoas têm se dado mais conta disso, têm ficado mais atentas, mais perceptivas a isso aí, tá? E isso é bom, porque eu costumo dizer assim, que como que você vai cuidar de algo em você, tratar algo em você, seja emocional, psicológico ou físico, se você não reconhece que tem aquela necessidade? Se você não reconhece que tem aquele problema, que tem aquela dificuldade, como é que eu vou procurar um ortopedista, um cardiologista, um dermatologista, né, um fisioterapeuta, se eu não percebo que eu estou com aquele problema, que aquela dor é naquela região, que aquilo está me incomodando? Então, a partir daí, do momento que se percebe, você começa a buscar estratégias, recursos, apoio para trabalhar isso em você, né? E nós somos, como eu disse da outra vez, nós somos um ser completo, né? Nós somos biológico, nós somos espiritual, social e psíquico. Então, as nossas emoções, elas nos direcionam todo o tempo da forma como a gente interage com o outro e com nós mesmos, né? Então, a necessidade desse olhar tem sido assim gritante. É verdade. Eu mandei aí para você compartilhar com o pessoal aí o link do programa que está no seu WhatsApp. Você pode compartilhar aí com os seus grupos enquanto a gente bate um papo aqui, né? A Luciana Pereira diz o seguinte: boa tarde, minha grande amiga psicóloga. Boa tarde, André. Um abraço aqui para você então, Luciana Pereira. Obrigado pela sua audiência, tá? Veja só, Daniel Goleman, na sua inteligência emocional, ele elencou aí 5 pilares da inteligência emocional muito interessantes. Esse primeiro foi o que você falou: conhecer as próprias emoções. E tem gente que acha que, como se fala aqui no Nordeste, é o rei da cocada preta, né? Você olha pra você mesmo e diz assim: eu sei de tudo sobre mim, eu me domino, eu sei fazer isso, das minhas coisas eu resolvo. Será que a gente se conhece mesmo, né? Será que na hora do limite do estresse você conta até 10, em vez de mandar o outro, você sabe bem pra onde? Você fica calado, você engolir o sapo e você diz assim: eu sou melhor do que isso, eu posso dominar isso aqui. Você levar uma fechada no trânsito, você ser submetido a alguma situação onde era para você teoricamente explodir, e você diz assim: não, peraí, eu não sou assim, eu não vou fazer isso. Autocontrole. Né? Então, quantos de nós às vezes não perde literalmente a paciência por determinadas coisas, né? Depois eu até vou compartilhar com você um segredo, que é o segredo, que isso me ensinou bastante e tem me ensinado, afinal de contas, quando você chega aos 50, você começa a pensar muitas coisas que você fez. Você ainda faz besteira assim aos 50, tá, gente? Não fique tranquilo que você vai continuar fazendo besteira. É um processo. É um processo. Vai continuar. Você só para de fazer besteira quando morre. Aí não tem mais besteira, não. Mas enquanto você estiver vivo aqui, é normal e a gente vai fazer besteira. É assim lá desde o começo do Gênesis que a gente vem fazendo besteira e não vai parar agora. Mas a gente pode diminuir a quantidade de besteira que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, né? Enfim. Uma é essa daí. As outras é controlar, exatamente, Adriana, controlar as emoções. Tenha em mente que todos nós passamos por momentos estressantes na vida ou nos sentimos ansiosos por algum motivo. Aprender a lidar com as emoções e controlá-las te coloca na direção certa, conforme cada situação. E fará toda a diferença entre o equilíbrio e a disfunção. Você deve evitar pensar de imediato em um resultado negativo. Olha aí, porque isso é praxe, né? Já tem gente que vai fazer uma coisa assim: isso não vai dar certo. Não vai dar, não. Sim. Né?
Eu tenho falado para minha filha, que está ouvindo a gente agora, teve alguém que escreveu o seguinte: olha, se você acha que pode e você acha que não pode, de qualquer forma você está certo. Né? Se você acha que não vai... Pronto. Nós tivemos aí nas Olimpíadas uma atleta norte-americana, se eu não me engano, que ela chegou lá e ele disse: eu não vou disputar, eu não tô afim, eu não consigo. E não conseguiu. Ela ficou fora, foi para as Olimpíadas e disse: não consigo fazer. André, interrompendo aí um pouquinho, né? Mas para mim não perder aqui o raciocínio, o pensamento, que bom que você levantou aí esse ponto, esse aspecto, né? Que às vezes as pessoas confundem, né, pensamento positivo, pensamento mágico, às vezes indo para a questão da espiritualidade, confunde com questão de estar determinando algo, né? E não é esse o aspecto que nós estamos mencionando aqui. Mas o que é que acontece? Que é comprovado, né, cientificamente, a neurociência vem comprovando isso, a neuropsicologia vem comprovando isso, e é bíblico também. Tá? Como é que funciona, né, a nossa mente? Como é que funciona o nosso cérebro? Nosso cérebro faz conexões neurológicas, né? Os neurônios estão ali fazendo conexões. E os nossos pensamentos vão estimular essas conexões. Mas esses pensamentos, eles vêm de acordo com aquilo que a gente vivencia. Porém, você e eu podemos vivenciar a mesma situação e termos pensamentos diferentes a respeito da mesma situação. E como que isso acontece? É o significado que eu atribuo àquela experiência. E esse significado, ele vai gerar dentro de cada um de nós as nossas emoções. E essas emoções vão ser refletidas na nossa forma de agir. Então, como que eu vou controlar, como que eu vou ter autocontrole sobre as minhas emoções para que isso também venha refletir de forma positiva na minha atitude, né? E aí existem algumas técnicas, algumas estratégias, mas a primeira delas é a gente quebrar o orgulho. Você falou assim que às vezes algumas pessoas dizem: mas eu me conheço, eu já sei como eu sou, ou então eu nasci assim, vou morrer assim, a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim. E não é dessa forma que funciona. A gente precisa quebrar o orgulho em primeiro lugar. Reconhecer que é bíblico também quando a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Então, se você pensa que você se conhece totalmente e que você já sabe de tudo e que a forma como você agiu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás ou até há um mês atrás tem que ser a mesma forma hoje, amanhã e para sempre, isso mentalmente vai te limitar, vai te bloquear de construir novas formas de pensar e, consequentemente, de administrar melhor suas emoções. Mas se você olha para você e diz assim: não tá legal a maneira como eu estou reagindo, não tá legal a maneira como eu estou interagindo com a minha família, no meu ambiente de trabalho, e eu queria falar hoje um pouquinho em especial para os jovens que estão aí próximos a fazer Enem. Eu tenho um filho em casa que eu amo e ele tá aí próximo a fazer Enem. O meu também, tá nessa aí também. Isso, né? O netinho já tá em 3º ano, inclusive da escola que eu também amo, que é a Alternativa. E como tá tão evidente essa questão das emoções, né? Para essa faixa etária, para essas pessoas. Mas não só para eles, mas para todos, né? Eles em especial, eu queria fazer essa chamada para que observem que como é que as minhas emoções estão contribuindo ou não para aquilo que eu pretendo alcançar, para o nível de relacionamento que eu quero ter com a minha família, com os meus professores, com os meus amigos, para a minha vida social. E muitas vezes isso só vai ser possível, muitas vezes não, sempre, só vai ser possível você conseguir desenvolver estratégias e mecanismos de ter esse autocontrole se você quebra o orgulho e reconhece que você tem necessidade para isso.
Então, uma das estratégias que nós podemos usar e que a gente trabalha isso em consultório, né? Vou dar aqui uma dica, que a gente trabalha isso em consultório, é algo tão simples que a gente faz todos os dias, mas faz de uma forma automática. E aí a forma de fazer é diferente. A respiração. Né? A gente usa muito no consultório a técnica do semáforo das emoções. O que é um semáforo? Um sinal. Sim. Né? Como é que é um sinal? Vermelho, amarelo e verde, né? O que é que significa o vermelho? Pare. O amarelo? Atenção. E o verde? Siga, prossiga. Então a gente vai utilizar esse semáforo relacionado para as emoções. Então você está lá no meio de uma situação, você vai fazer a prova lá para o Enem e de repente você começa a ficar nervoso, a mão começa a ficar gelada, o coração começa a bater mais forte e vem aquele pensamento, vou esquecer, vai dar um branco, né? Então esse pensamento, ele vai se tornar real se você se concentra nele e ele vai comandar ali, o teu cérebro vai mandar uma carga de adrenalina e realmente você vai dar o branco. Mas se você nessa hora, você faz a técnica do semáforo das emoções, você vai fazer o seguinte. Não, peraí. Respira, inspira em 4 segundos. Segura a respiração por mais 4. Solta lentamente em 4 segundos. É o sinal vermelho. Você está parando para respirar, para fazer uma coerência cardíaca respiratória, coração com respiração. E aí, parou, respirou, pensa. Não, vou fazer uma prova que eu estudei, que independente de ter 1000 pessoas comigo fazendo, eu estou competindo comigo mesmo, com o que eu estudei. Eu fui à escola, eu recebi o assunto, beleza. E aí vai para o sinal verde e começa a responder a prova. Eu dei um exemplo do Enem, da prova, porque é algo que está bem evidente nesses dias. Sim. Mas isso é no trânsito, isso é num ambiente de trabalho, quando você está conversando lá com o seu líder ou com o seu subordinado e de repente vem um assunto, vem uma conversa que vem à flor da pele, os nervos, as emoções, e de repente para que você não fale algo que ali vai desconstruir uma relação ou vai te distanciar do teu objetivo, você para, respira e pensa, o que eu devo fazer nesse momento? Qual a melhor fala? Qual a melhor atitude? Falar agora vai ser coerente? Não falar? Didaticamente a gente fala isso assim pausado, mas na hora você vai fazer no mesmo instante, respirar, porque quando você para respirar, você já ali desacelera. A sua tensão, a sua fúria, ou o seu medo, ou a sua raiva, ali já vai começando a ser contida, né, fisicamente. E aí você raciocina, e depois que raciocina, assim, você vai em ação. Então essa é uma estratégia que te ensina até as crianças, dessa forma, a exercitar o autocontrole, a te dar uma possibilidade de identificar, né, isso que Daniel Goleman fala na teoria, perceber as emoções. Como que você vai perceber? Se você para se observar. E o exercício da respiração é uma das formas que você permite a você entrar em contato com aquilo que você está sentindo. Bacana. A Luciana diz assim, na pandemia, a questão do isolamento, home office, aumentaram o número de divórcios. Ela diz também ainda, o autoconhecimento acredito que seja a chave de tudo. E ela ainda diz assim, ainda existe um estigma de ir ao psicólogo? Acreditam ser uma pessoa fraca ou louca? Você vai responder daqui a pouco. O Alberto Jorge diz assim, grande abraço ao nosso comunicador e nossa psicóloga. E a Luciana complementa o seguinte, o lado emocional desorganizado nesses jovens atrapalha muito o resultado. Passei na pele por isso. Eu ia fazer vestibulares com ânsia de vômitos. Olha aí, gente, tá? Então, só pra você ter ideia, que o seu emocional, eu falei pra minha filha essa semana também. Eu disse, minha filha, tudo tá aqui. Isso. Tudo tá na sua cabeça. E na minha cabeça, na cabeça de todo mundo. Eu mandei pro Marco Aurélio, né? A mensagem é de Henry Ford, gente. Se você acha que pode ou acha que não pode, de qualquer maneira você tá certo. Foi Henry Ford que escreveu isso. Tá? Fui pesquisar aqui, a imagem vai aparecer daqui a pouco para você no NN Play aí. Então veja, não é que você é senhor da razão. Você não olha para um fósforo
Pelo menos eu não tenho esse poder de dizer acenda, meu filho. Isso. E ele vai acender. Eu tenho que fazer o atrito lá no fósforo, na outra superfície, para ele pegar fogo. Perfeito. Para ele entrar em combustão. Isso. Né? Isso. Eu não sou o todo-poderoso para poder dizer, mar, seque, mar, encha. Existe alguém, eu acredito, como eu acredito em Deus e sou cristão, Deus, para mim, ele controla tudo. Tá aí a frase na tela. Se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Henry Ford que escreveu isso aí, né? Então, Adriana, a terceira, você falou de controlar as emoções, isso é muito importante. Você sair, para quem está fazendo o Enem, gente, eu vou dar uma dica aqui, tá? Eu fiz o Enem no ano passado para testar, já fiz o Enem 2 vezes. Na primeira eu fui muito bem, já sou formado em administração e meu maior diploma é de radialista mesmo, tá? Como radialista me saí bem melhor do que como administrador de empresa, graças a Deus. E fiz para testar, passei em biologia, cursei um pouquinho, depois digo, isso não é minha praia, não dá para mim. Eu acho que a turma já tá até formada, aquela galera que passou lá comigo. Tinha estudante de 16 anos que passou junto com o velhinho aqui. E no ano passado eu fiz, não foi tão legal, não fui tão bem. Enfim, mais uma coisa. A primeira coisa, aprenda a chegar cedo no horário de prova, no local de prova, chegue mais cedo. Acorde mais tarde no dia da prova do Enem. Durma mais cedo e acorde mais tarde, né? Vá de bermuda, porque o calor é muito grande. Você não sabe se a escola que você vai fazer tem ar-condicionado ou se tem ventilador. Você não sabe. A escola que eu fiz, por exemplo, não tinha ar-condicionado. Leva água. Leve água, tá? Ou compre água ali na porta, né? Que sempre tem alguém vendendo água ali na porta, para você relaxar um pouquinho. E vai na boa, zera a cabeça, fecha aspas aqui a questão do Enem. Agora vamos falar da terceira, né, prioridade aqui, Daniel Goleman, que é automotivação. Essa pega assim, divide o cara no meio, porque tem gente, quando eu vejo automotivação, eu me lembro do Leão e da Hiena, lembra? Sim. Né? Ô vida, ô azar, ô dó. Tem gente que é assim, né? Isso. Acorda de manhã e diz assim, eita meu Deus, que calor tão grande, né? Dá uma preguiça. Pronto, acabou. Seu dia foi perdido. Vamos falar um pouquinho de automotivação, Adriana? Sim, importantíssima. Porque a automotivação vem meio que junto com a autorresponsabilidade. Para a pessoa ter autorresponsabilidade, vai precisar, antes de tudo, ter automotivação. O que é que acontece? Tem sido muito comum o ser humano, ele buscar no outro ou naquilo que é externo a ele, os motivos para que ele faça ou deixe de fazer, para que ele consiga ou não consiga, né? E a gente sabe, lógico, que nós somos seres sociais e a gente está sempre em relacionamento com as outras pessoas. E que as outras pessoas influenciam a gente, sim, sem dúvida. Mas, antes de tudo, é preciso você ter automotivação. E o que é automotivação? Você saber o que é que eu quero para mim, o que é que eu penso para mim, né? Qual é o meu propósito, quais são os meus desejos, os meus valores. Você falou algo aqui interessante, você fez administração, aí entrou no curso de biologia, mas você se realiza e faz com extrema excelência o seu papel como radialista. Verdade. Qual a missão do André enquanto radialista? O que é que tem por trás disso aí? Então isso é o que te motiva. Isso é o que faz você fazer diferente. Isso é o que faz o Saúde em Foco ser como é. Então é a automotivação. E essa automotivação, ela vai existir independente das circunstâncias externas. As circunstâncias externas, elas são estímulos que muitas vezes reforçam e fortalecem a nossa automotivação e outras vezes não. Outras vezes os estímulos não são tão favoráveis, os estímulos externos. Por exemplo, você é um radialista, de repente tem uma dificuldade aqui no programa com a questão da internet ou com a questão da energia, ou enfim, algum recurso que de repente não está favorável para você fazer o seu trabalho naquele momento. Se você não tem interiormente definido
o teu propósito, por que você está aqui, para que você está aqui, esses estímulos, eles podem até te estressar num primeiro momento, pode até deixar você meio chateado, mas eles não vão ser o suficiente para te tirar do caminho, para fazer você perseverar na tua missão como radialista, para fazer você prosseguir. E isso aconteceu, viu? Isso aconteceu no ano passado, quando os nossos convidados... Eu nem sabia, viu? Aconteceu sim, o pessoal vai se lembrar aqui. No ápice da pandemia, né, a direção da empresa, de forma muito coerente, nos solicitou que nós não trouxéssemos convidados para cá, para os nossos programas, tanto de jornalismo quanto do Saúde em Foco, né? E principalmente do Saúde em Foco, gente. Por quê? Porque a maioria são médicos de áreas afins. Então estavam tendo contato com pessoas contaminadas todo o tempo, né? Foi bom para mim? Não foi. Mas o que a gente fez? A gente começou a fazer as lives transmitidas pelo Instagram, que a gente não tinha NN Play ainda para fazer pelo link, né? Nós fizemos entrevistas com pessoas até de outros locais, através do Instagram, linkados aqui com a rádio. O som ficava meio estranho e tal, mas era o que a gente tinha. Sim. Então, ou você tinha aquilo ou você não tinha. Isso. Entende? E hoje eu entendo como foi importante aquilo. Nós preservamos a saúde dos nossos convidados e as nossas também. Isso. Afinal de contas, grande parte da nossa equipe aqui, eu fui o primeiro que tive Covid, que foi afastado aqui da rádio. Eu passei 30 dias longe daqui. Depois vieram vários companheiros assim. Eu acho que foi eu que passei o tempo maior afastado, eu e o Robson Silva, se eu não me engano. Meu querido Robson, um grande abraço. E tudo. Mas hoje eu sou grato a Deus, a gente tá vencendo, tá acabando. Isso. E foi uma fase que tá registrada lá. E foi possível você passar por essa adaptação na questão do formato do programa, não é? Primeiro por conta de que teve a necessidade, teve que ter um protocolo para isso, mas você não só se adaptou ao novo formato, mas você deu continuidade ao formato do programa com excelência, com qualidade. Isso porque você tem a sua automotivação. E isso é em tudo. Muitas vezes se justifica, se dá desculpas. O ser humano tem muito a tendência de dar desculpa. Por exemplo, eu não sou um bom aluno porque o professor não está sendo um bom professor. Eu não sou uma boa esposa porque o esposo meu marido não presta. Não está sendo legal. Eu não sou um bom filho porque minha mãe não faz isso por mim. Eu não sou um bom colaborador, não sou um bom funcionário porque a empresa não faz isso, porque o meu chefe, o meu líder não faz isso. E mais uma vez eu repito, não é que as circunstâncias externas não venham a interferir ou de repente a não atingir o nosso ânimo em algum momento. Sim, acontece, mas quando você tem o seu motivo interior, a sua razão interior para aquilo ali, se eu sou a mãe, independente do comportamento do meu filho, eu tenho que ser a melhor mãe possível. A melhor mãe possível não quer dizer que eu não vou errar. Sim. Né? Mas eu tenho que estar ali motivada para exercer o meu papel de mãe. Okay. Se eu sou funcionária, independente da forma do chefe lá lidar, eu tenho que ter o meu compromisso comigo mesmo, enquanto profissional, de fazer o meu melhor naquela atribuição. Então, isso a automotivação permite. Perfeito. Muito bem. Gente, a gente vai para o intervalo comercial. Um abraço aqui para o Osmair, nosso herói da bandeira 2 aí. Então, Dona Hilda, no Sítio Capim, seu Francisco, João, toda a sua família, tá? Olha que mensagem bacana, Adriana, que a gente recebeu aqui da Tereza Cristina, lá de Garanhuns. Ela diz assim: que maravilha o assunto. Piorei muito depois que tive o Covid. Estou com um psiquiatra para me acompanhar. Obrigado por esse programa. Eu que agradeço, minha linda, pela sua audiência de sempre. A Tereza Cristina sempre está ouvindo a gente lá em Garanhuns. Na volta, a gente vai continuar falando de automotivação. Sabe por quê? Tem uma galera que não vai gostar, não. Você precisa que alguém motive você? Você já pagou para ir numa palestra, abre aspas, motivacional? Você acha que alguém é capaz de motivar você? O André Pepes não. André Pepes não acredita que ninguém pode me motivar. Ninguém pode, a não ser eu mesmo. É uma opinião minha para mim. Mas tem pessoas que precisam serem motivadas por outros. Influenciadores digitais, pessoas famosas, ricas, né? Que teoricamente vivem, né? A vida do conto de fadas, né? Que ninguém coloca que tá com fome no Instagram, né?
Ninguém coloca. Ninguém vai colocar que tá com a roupa rasgada lá. Se eu tivesse, eu colocava, né? Naquele tempo que eu era lascado mesmo. Se tivesse Instagram naquele tempo lá, eu digo, tô com fome. Faz um pix aí pra mim que eu tô precisando comer. Mas graças a Deus nunca precisei disso. Passei fome, passei frio. E tô aqui. E se eu tô aqui, você pode estar também. Eu não sou melhor do que ninguém, também não sou pior do que ninguém. Então eu acho que a gente tem que se ver assim, né? Eu tava conversando com um empresário aqui em Arapiraca essa semana, ele me falando da história do Dinho Papacapim, lá de Maceió. Eu não conhecia, ele me contou a história. Uma história incrível desse cara, né? Uma história incrível de superação, um cara que tinha uma esposa com câncer, uma penca de filhos, sem dinheiro, e um cara que vive rindo. E olha os dentes do Dinho Papacapim pra você ver, né? Tá? Então, quando você estiver pensando em chorar, em se rasgar aí, né? Olhe pra cima, porque você tem duas atitudes. Ou você olha pra Deus e diz que você tem um grande problema, você olha pro problema e diz assim que você tem um grande Deus. Né? E a gente falou aqui da outra vez que você tem entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do grego theos, que significa ter Deus dentro de si, né? Então, fica assim. Dando um abraço aqui para Ana Paula Caetano, que está aqui no NN Play. Maria Dias, a Luciana Pereira diz assim: acredito que cada pessoa precisa realmente se conhecer, ver que não está bem e procurar ajuda desse profissional. Exatamente, tá? Olha, tem um áudio aí, né, do Adriano Marques, Nando, tá? Final 6168, ele mandou pra mim, pro meu WhatsApp aqui. Ele pensa que eu não vou colocar no ar não, porque ele me chamou de caba de peia aqui no ar. Mas eu vou colocar assim, porque é um amigo, né? É um corretor de imóveis aqui, amigo da gente aqui. Ele dizendo assim: você manda alô pra todo mundo, não manda um alô pra mim, não é caba de peia. Então vai, roda o áudio aí do Adriano Marques, vai. 15, o Ligue 999580211. Lacel, a marca da precisão. Atenção, cliente Unimed Metropolitana. Ô safado, você não manda um alô pra mim, né? Na rádio. Só fala nos outros, esquece dos amigos. Manda um alô, safado, pro Adriano Marques, corretor de imóveis, que eu tô sempre ouvindo seu programa. Caba de peia. Tá vendo aí? Agora eu quero ver o que é que ele vai falar de mim. Obrigado, Adriano, grande abraço. Ele me trata assim porque a gente é amigo, tem intimidade. Ele fez maldade comigo hoje, eu tava saindo de casa pra vir pra cá. Ele manda uma foto, o Marco Aurélio, daquela loirinha gelada, bicho. Eu vou te mandar a foto que o Adriano Marques mandou pra mim aqui, pra você colocar no ar. Isso não se faz não, Adriano Marques, viu? Dia de quarta-feira você me mandar uma imagem dessa aqui, a gente vai fazer a propaganda aqui da bichinha, mas eu vou colocar aqui. Estou entrevistando então a Adriana Floriano, que é psicóloga aqui da Físio e Saúde, e a gente está falando sobre a questão da saúde emocional. Adriana, voltando aqui para a questão, para a gente ir para os dois últimos pontos, a questão da automotivação. A gente estava falando aqui dessa questão da automotivação, porque tem pessoas que precisam ser estimuladas ou motivadas por... A automotivação já está falando, você mesmo se motiva. Mas tem aqueles que precisam daquelas palestras motivacionais. Eu, por exemplo, eu sou completamente não a favor disso. Eu acredito que ninguém pode me estimular a não ser eu mesmo. Porque eu acho que é muito fácil você pagar 50, 100 mil para um palestrante, vir de São Paulo para cá, ele fica lá eu não sei, até o Ritz da Lagoa da Anta, lá em Maceió, um dos melhores hotéis aí do Brasil, né? E vem pra cá com a van daquela de executivo, tudo certinho. Você fica aqui no melhor hotel de Arapiraca e sobe ali no João Paulo II, com gente lotado ali, saindo pelo ladrão, e falar de querer motivar você. É fácil, né? Agora, brincadeira mesmo é você motivar alguém que tá vivendo o que nós estamos vivendo agora, numa pandemia, sem condição financeira, as coisas subindo desenfreadamente. Né? Você comprar um negócio que nem eu comprava no ano passado de R$7, um cheirinho de banheiro, que hoje é R$22, triplicou o preço, né? Enfim, Adriana, vamos falar um pouquinho sobre essa automotivação pra gente ir então pra empatia, que hoje inclusive é uma coisa muito difícil da gente arrumar. Isso. Vê só, André, a gente tava falando aqui nos bastidores, né, na hora do intervalo, e eu vou compartilhar agora com os ouvintes. Tudo que vem de fora, mais uma vez eu vou dizer, é estímulo, tá? Nós podemos ser até estimulados, tipo, por uma palestra, por uma aula, por um curso, por uma música que você escuta. Vem estímulo. Então, quando você for ouvir, participar de uma palestra, de um curso, a palestra ou o curso, ele não vai ser a tua motivação.
Ele pode ali estar sendo um estímulo positivo, um estímulo favorável, que vai te levar, de repente, a pensar, a despertar algo. Mas, olha só, despertar algo. Então, esse algo para acordar, tem que existir. Só estava dormindo. Sim. Entende? Captei a vossa mensagem. Então, precisa que exista esse motivo interior. Motivação, a palavra motivação sozinha, ela é motivo para ação. Sim. Automotivação é o teu motivo interior para uma ação, para um agir. Vamos imaginar como você colocou, em meio a uma dificuldade econômica, financeira, em meio à pandemia, ou em meio a um momento de dificuldade no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, ou você tem um filho, você é pai ou é mãe, e tem um filho que está ali super passando por uma situação complicada, desafiadora, com problemas de repente sociais. Se você não tem dentro de você o motivo que te leva a ser a mãe, o motivo que te leva a ser o melhor profissional possível, independente das circunstâncias. Então, tudo que vem de fora é estímulo. Do mesmo jeito que tem estímulos negativos, né? Quando são pessoas que só diminuem, inferiorizam, ou sempre levantam só a bandeira da dificuldade, da impossibilidade, são estímulos negativos. E tem os estímulos positivos, que às vezes é uma boa palestra, uma boa aula, é um bom curso, mas você interiormente tem que ter um motivo para isso. E como que você descobre esse motivo? É se questionando por que eu quero fazer isso, para que eu quero fazer, qual o meu propósito com isso, o que é que eu quero agregar, que legado melhor, qual o legado que eu quero construir na minha vida, em todas as áreas, né, da vida, na área familiar, em todas as áreas. Qual o legado que eu quero construir, o que é que eu quero agregar para o outro, dentro desse meu papel, dessa minha posição, dessa situação em que eu estou vivenciando. Quando você começa a se questionar isso, eu tenho tenho duas irmãs, né? Duas maravilhosas que eu amo. Uma trabalha na área comercial, de compras, e a outra é enfermeira. E essa que é enfermeira, ela dá plantão aqui em Arapiraca e dá fora, em Maceió. E ela tem passado assim, uma correria grande de idas e vindas, e é um cansaço, né? E nesse período de Covid, trabalhando diretamente com Covid. E às vezes as pessoas dizem, eu não sei como é que você consegue, eu não sei como é que você aguenta. E aí, vez por outra, ela posta alguma coisa com um paciente que estava ali acompanhando, né? Da vibração, do entusiasmo dela, da alegria dela de poder estar ali estendendo a mão, prestando o serviço dela profissional para aquela pessoa. Isso é o motivo. Porque se for olhar para as circunstâncias, se você não tem esse motivo, você não vai além. E tem pessoas que associam tudo à questão financeira. Isso. Né? Então quando você tá liso, você não tem motivação, Isso. não? Né? Ou você nunca tá liso. Se você nunca tiver liso na vida, parabéns pra você, porque tem vezes que eu tô... André, e assim, estudo também que o dinheiro, ele também não é motivador. Ele também é estímulo. Ele é um estímulo externo que a gente precisa. Ninguém vai ser aqui hipócrita, alienado, de dizer que nós não precisamos. Nós precisamos. Mas tem pessoas que têm muito dinheiro, tem profissionais que ganham muito bem. E tem aumentos, você pode dar aumento de salário a essa pessoa a cada 3 meses. E nunca vai ser o suficiente para a pessoa prosseguir, avançar. Verdade. Porque está olhando, na maioria das vezes, para as circunstâncias. Eu tenho uma teoria, Adriana, que pra gente aqui, a gente vai emendar os dois aqui, que senão vai dar tempo. Tem 5 minutos aqui. Empatia e saber se relacionar interpessoalmente. Eu vou dizer um negócio pra você. Ninguém trabalha por dinheiro. Opa! Sabe por quê? Se eu pegar agora um paiol de dinheiro pra colocar aqui e der a você e dizer assim, ó, é o seguinte, tá aqui o dinheiro. Mas se você não comprar nada, o que é que o dinheiro faz? Nada. Tem que ter um significado. Né? Então, você trabalha por conforto. Por conforto. Você quer comprar, você quer fazer uma feira melhor. Por bem-estar, né? Você não quer ter um bem-estar. Se você tinha um ventilador, você quer comprar um ar-condicionado.
né? Se você não tinha um telefone bom, você vai querer comprar um telefone com memória melhor, bateria melhor. Enfim, a gente quer evoluir, a gente quer se vestir melhor, quer ter um carro bacana. Você não trabalha por dinheiro, você trabalha por conforto. É uma teoria minha. Você não se move. Se você botar o paiol de dinheiro aqui, ele não vai fazer nada. Agora, se você pegar ele ali, tomar um caldo de cana na esquina pra matar sua sede. Caldo de cana agora com pão doce me dá água na boca, viu? E aí você vai perceber que não aconteceu nada. Adriana, é empatia e saber se relacionar interpessoalmente. Empatia, né? O que significa empatia? A empatia é a capacidade que nós, seres humanos, podemos ter, devemos ter. Se isso já foi necessário em outros tempos, cada dia passa a ser mais ainda. É a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. De que forma? Fazendo um raciocínio bem simples, né? Que não é fácil, mas é necessário. Como que eu gostaria de ser tratada quando eu estivesse indo para um profissional, por exemplo, eu sou psicóloga. Se eu for para um psicólogo, como que eu quero que ele me trate? Eu estou no trânsito, como que eu quero ser tratada no trânsito? Eu estou passando por um momento de luto, de dificuldade, como que eu gostaria de ser tratada nesse momento? E quando a gente começa a fazer essa interrogação para nós mesmos, essa resposta deve ser o direcionador, a bússola que nos direciona a como nós devemos tratar o outro. Então, a empatia, de uma forma bem simples, o primeiro passo é esse. É eu me colocar no lugar do outro para que eu possa tratar o outro da maneira como eu gostaria de ser tratado. A outra característica da empatia é que o que o outro está vivendo, só sabe o que está sendo vivido é ele, é o outro. A dor, a angústia, a tristeza, a raiva, né, ou a alegria, só sabe o que está vivendo ele. Exato. Mas nós precisamos nos transportar o nosso pensamento para o pensamento do outro, do tipo, se ele está passando por esse momento de dor, esse momento de luto, e tá tão calado, tá tão afastado, tá tão introvertido, ou então se é uma pessoa do seu convívio que tá tão estressada, tão exaustiva, e essa pessoa de repente é um profissional da área da saúde. Aconteceu muito também. Profissionais da área de saúde no ambiente familiar, muitas vezes apresentando um nível de estresse muito grande. E a família naquele momento precisa fazer o quê? Praticar a empatia. E parar e pensar aí, não, mas espera aí, o que é que essa pessoa está vivendo nesse momento? O que é que ela está passando? Tem até uma frase que diz assim: se você não gosta do que está recebendo, preste atenção no que está emitindo. Você está emitindo, o que você está entregando, né? No que você está entregando. E aí, consequentemente, isso lhe permite ter relacionamentos interpessoais, convívios sociais mais saudáveis, sem dúvida, mais saudáveis. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de praticar empatia com criança. Sim. Porque a gente quer pensar, agir com a criança, pensando como adulto, e às vezes querendo que ela haja como adulto. E que ela pense como adulto. E não, ela está pensando ali como criança. Ontem, inclusive, a gente estava voltando para casa à noite, né? E a gente parou ali na praça, naquele sinal da Praça dos Curis, que dá acesso ali ao memorial, enfim. E tinha um casal, que é uma coisa de praxe em Arapiraca, né? Um casal de moto com uma criança no meio. E a criancinha, aliás, não foi ali não, foi ali na Praça da Primavera, Praça das Cacimbas. E a criancinha estava no meio. E ela estava com tanto sono, uma criancinha linda, era uma menina, era linda, mas ela estava meio sonolenta, quase, sabe? E eu disse, meu Deus, que inocência, né? Que inocência. Aí a Lela disse assim, ela nem sabe, meu Deus, ela tá ali, não sabe de nada, né? Não tem noção de nada. Aí quando eu fiz a curva, eu disse, meu Deus, que eles consigam chegar em paz e em tranquilidade em casa, né? Sim. Porque é um problema social grave que nós temos em Arapiraca. Os pais têm as suas motocicletas, precisam se locomover, não tem como deixar a filha, tem que levar a filha. Eu acho que até há, de certa forma, um entendimento do poder público aí, quando se diz aí o pessoal da polícia, da SMTT, em relação a essa questão social,
porque precisa levar a filha, não tem como levar a filha, mas a criança estava sem capacete, era pequenininha, de colo ainda, basicamente. Mas, Adriana, eu quero te agradecer aqui, estamos estourados aqui no horário, mais uma vez, muito obrigado por essa revanche da saúde, né, da saúde emocional, como é que está a sua. A Adriana atende aqui na Físio e Saúde, na rua Nossa Senhora de Fátima 218, a Físio faz 13 anos esse mês de novembro, tem muita coisa boa, a Adriana atende lá. Você quer marcar? 99661-5231 ou então 99661-1745. Esse programa, gente, vai ficar gravado aqui no Menemplay para você ouvir quantas vezes você quiser. Tá no nosso canal, você pode ouvir. Também estamos no Spotify, logo mais às 17 horas está lá, Saúde em Foco com André Pepes no Spotify. Tem o nosso podcast lá, sem intervalos comerciais. Logo mais à noite tem postado aí no @Saúde em Foco com André Pepes no Instagram. O Instagram é aberto. Vai lá, segue a gente vai compartilhar um monte de conteúdo bacana com você. Adriana, muito obrigado pela concessão da entrevista. E não pense que você ficou livre de mim, não, que vai ter muitas revanches aí pela vida fora, viu? Muito obrigado. Eu que te agradeço, André, de coração, pelo convite. Parabenizando mais uma vez a Físio Saúde, né? Em nome da Juliana e da Joyce pelos 13 anos. E agradeço também aí a todos os amigos, Luciano, Albertinho, né, a minha família, o esposo que estava aqui também compartilhando, e a todos os ouvintes que estavam aí, né, ouvindo. E eu desejo e espero, né, que Deus os abençoe grandemente e que possam ter muita saúde emocional. E o que precisarem, estou à disposição. Bacana. Um abraço aqui para Jamile Farias também, que ela disse uma psicóloga exemplar. É a Nora. Ótima Beijo pessoa. pra Nora. Viu? Não podia esquecer, eu não podia esquecer, tá vendo? Senão eu ia puxar minha orelha.